daquilo que nós estamos celebrando hoje, daquilo que todo o Ministério Internacional, Restauração celebra nesse dia de hoje junto com Israel. Diga comigo, festa de Pentecoste. O que é isso? Muitos que já praticam em exercício essa festa sabem que é um movimento onde nós experimentamos desse vento do avivamento. Só que quando nós começamos a estudar sobre, nós percebemos que nós não precisamos esperar o ano todo para viver esse reagir do Espírito através
de um vento que sopra impetuoso. A história conta que a festa de Pentecostes, como o nosso pastor estava ensinando ontem, para a gente no carro, o João perguntou e ele trouxe um ensino. Não que já não soubesse, mas o ensino é aquilo que nos faz acrescentar-se da verdade e a fé, amém? Por isso que a gente intensifica tanto esse estudo da palavra, os devocionais, porque é aí que nós aprendemos a ser forjados e como é que acontece esse caráter de Yahvé em nós. Então a festa de Pentecostes acontecia e acontece em Israel como a festa da colheita, quando todo o povo entrega as suas primícias e festejam pela colheita que o próprio Deus concedeu. Então eles trazem para nós o ensinamento de que eu celebro a Yahvé por Ele mesmo. Eu celebro a Ele mesmo. Eu entrego as primícias que Ele proporcionou para Ele. Esse é o entendimento da festa. Aonde o povo ia cumprir um comportamento, cumprir um ensinamento, cumprir um direcionamento. Talvez hoje pela manhã você se arrumou para vir cumprir um ritual. Eu sou cristão e eu tenho que ir ao culto de manhã. Mas quando eu cumpro somente um comportamento sem entender o direcionamento e sem entender para onde isso vai me levar em direção, eu me torno religioso. Eu me conduzo não em triunfo, mas em religiosidade. Eu tenho que ir para que eu seja. Na verdade, o que eu tenho que fazer aqui, aos estudos do domingo de manhã, é primiciar o Senhor, é devolver a Ele a semana. O que nós fazemos aqui no culto de Shabbat é dizer, a semana nem começou, mas eu já estou agradecendo por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Aleluia! Não é um culto de oração, não é um culto de petição, é um culto de diz assim, eu sei que o Senhor fará grandes coisas durante essa semana que se inicia hoje, às 18 horas. Então Israel, eles são ensinados a viver o ensino. Eles são ensinados a praticar aquilo que o próprio Yahvé ensinou a respeito dele para ele. E nós questionamos o tempo todo. Por que as cadeiras estão vazias? Por que as pessoas entram e saem? Por que não acontece nada extraordinário? Queridos, não acontece nada extraordinário, porque eu vivo no ordinário e eu atraio o ordinário para mim. Aquela festa das primícias, o povo ia dizer assim, caramba, melhor do que essa, só no ano que vem, que está por vir. E aí eles entregam e começam tudo de novo.
está no seu controle? O que está no seu controle é você trazer água quando não tem chuva. Isso está no seu controle. Mas o germinar não pertence a você, pertence a Yahvé. E é isso que Jesus diz quando ele morre. Ele vai dizer, olha, eu vou, mas eu deixarei com vocês o Consolador. Eu planto, mas quem convence é o próprio Espírito. E se é o próprio Espírito que convence, por que eu me entristeço quando não acontece o florescer? Por que eu me entristeço quando tudo aquilo que eu tenho feito não tem dado produto? Eu me entristeço porque eu não tenho entendido. Eu me entristeço porque eu não tenho o que a Bíblia diz que devemos ter. E devemos ser como criança. Sabe por quê? Porque criança, ela não se importa com o dia da manhã. Mas só tem um pacote de biscoito, ele come esse mesmo. Sabe por quê? Porque ele olha para você e diz, amanhã você vai comprar outro. E pode ser que venha um melhor que esse que eu comi. Aí a gente cresce e fica contando. E dizendo, ai meu Deus, vai acabar. Aonde nós deixamos Jerusalém? Em algum momento da nossa vida nós deixamos Jerusalém. Porque quem habita em Jerusalém habita um ambiente próximo. Habita em um ambiente saudável. Habita em um sacerdócio santo e real. E aí quer discutir com o outro que eu sou crente porque eu vou lá e eu oro, eu sou crente porque eu sou do Ministério de Louvor, eu sou crente porque eu sou crente. Você está crente em crente. É mais fácil olhar no espelho e dizer aonde eu deixei de ficar em Jerusalém. Quando foi que eu andei com as minhas pernas? Quando foi que eu arranquei a germinação com as minhas mãos? Quando foi que eu parei de crer no sobrenatural? Porque crer no natural é a coisa mais simples do mundo. Crer que o seu salário vai cair na conta no final do mês é só você trabalhar. Crer que você vai ter vitamina no seu corpo é só você tomar. Mas o que minha avó estava dizendo era ficar em Jerusalém. E aí a gente olha e diz assim, claro que o contexto da época era Jerusalém, território. Ah, então está dizendo que a gente tem que ir tudo para Israel? Não, queridos, você é Israel de Deus, amém? Amém. Então se eu sou Israel de Deus, tem uma Jerusalém em mim. Glória a Deus. O problema é, você sabe onde fica? Você já está lá. Errado, cramo, remissão. Glorioso Deus. Porque se eu entendo que ficando em Jerusalém algo acontece, eu não me manifesto por mim, mas pela manifestação dele. Deus bendito. Vocês entendem? Glória ao teu nome, Jesus. Yahvé. Eu não danço porque eu tenho passos para dançar, eu danço porque lá no céu eu dançarei com ele. Eu não canto porque eu sei cantar, é porque lá na eternidade eu falarei em cânticos santos, santos, santos. Glória, Darehana, cara. E lá eu vou cantar com Davi, porque eu quero saber como é que era a voz dele. Aleluia, Jesus. Você não crê? Ok, eu creio. Glória. Aleluia, Jesus. Então viver sobrenatural para alguns é a coisa mais fantástica e simples.
Jesus vai voltar. E muitos vão ficar. Porque ele vai voltar e ele vai buscar os que estão em Jerusalém. Ele vai voltar como um vento impetuoso, como esse ruar que vem escondendo os quatro da terra. E nós vamos ser arrebatados como línguas de fogo. Quando você perceber, queridos, você já vai estar num lugar extraordinário, dizendo: uau, aconteceu! Ele é real, eu posso tocá-lo. É por isso que diz que chega lá, eu não vou olhar para o lado do outro e dizer: fulano não veio, queridos, fulano vai ser fulano lá, eu só vou ver Yeshua. Eu vou dizer: como eu ansiei por este dia. Porque é em Jerusalém que eu vou cear com ele. É em Jerusalém que o meu corpo vai ser transformado nele. É em Jerusalém que eu vou dizer: eu sou a imagem. Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam em uma festa. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Eles pareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles. Pousava. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes conduzia que falassem. Eles estavam reunidos, sentados em um lugar. Escuta um barulho. E esse barulho era como se fosse de um vento impetuoso. Então, o que eles imaginaram? Vem algo aí. Algo que é da natureza. Que eu me identifico como um vento. Mas o vento, quando ele vem, ele passa. E eu o sinto. E esse vento, quando vem, toca os que estavam sentados. E eles começam a ser cheios do Espírito Santo. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, veio línguas. Só que antes desse detalhe, o dia de Pentecostes, esse que é narrado em Atos, ali naquele lugar estavam os 12 apóstolos. Quando Jesus morre, Judas deixa de ser apóstolo. Judas deixa de ser discípulo e passa a ser chamado de traidor. E aí nós temos uma composição de 11 discípulos. Mas Jesus andava com 12. Então falta alguma coisa. O que faltava? Jerusalém. Faltava o mapeamento dos 12. Por isso Yeshua diz: ficai em Jerusalém. Lá eu vou formar vocês. Lá eu vou ajuntar todos vocês e vou descer fome. E aí se levanta o 12º discípulo. E estavam todos reunidos. Eles e mais discípulos. Na festa de Pentecostes. E o que eles estavam fazendo lá? Se era uma festa de prática, que o próprio Deus intitulou como sendo
festa das primícias, das colheitas, onde vocês me agradecem, esses discípulos estavam fazendo o quê? Obrigado. Porque o Senhor morreu, mas o Consolador ficou conosco. Obrigado, Yeshua, por ter permitido andarmos contigo na terra. Obrigado por entendermos que o Senhor falou e cumpriu o que falou. Que o Senhor esteve conosco durante esse tempo ressurreto, trazendo aquilo que era imprevisível como visível aos meus olhos. Esses discípulos andaram com Yeshua ressurreto. Eles conheceram Jesus de Nazaré, mas eles conheceram Jesus Cristo, o chamado Messias, o Filho de Deus. Quantos de nós só conhecemos Jesus de Nazaré? Quantos de nós só desejamos o Jesus de Nazaré? Porque Jesus de Nazaré é aquele que faz milagre. Mas o Yeshua, o ressurreto, é aquele que me faz viver além de todas as coisas. É aquele que me faz entender que só vai aumentar o azeite se tiver pouco. Que só vai ter prosperidade da farinha se não tiver pouco. E aí, quando eles estavam reunidos, diga comigo, 12. Veio fogo. Fala comigo, fogo. Quando eu entender que o lugar mais alto que eu posso chegar é ser o 12, o fogo vem. Quando eu compreender que ser chamado de discípulo com uma geração de 12, o fogo vem. Então, quando eu componho uma geração de 12 e elas se reúnem, o que vem? Fogo. Porque eu estou lá. E aí você vai começar a compreender por que as células de discipulado são diferentes. Por quê? Porque discipular é estar em Jerusalém, é onde há fogo e poder. E se há fogo e poder, não tem lugar para criancice. Não tem lugar para besteirice. Não tem lugar para endemoniado. Por quê? Porque vem fogo, diga comigo, vem fogo. E o fogo quem? E aí a gente volta lá naquilo que a gente aprendeu de libertação. Quando alguém manifestava, o que a gente falava? Queima Jesus. Por quê? Porque o fogo queima. Mas esse fogo que a gente está falando é aquele que não se apaga. Então, quando eles estavam reunidos, ele diz, uau, eles entenderam. Fogo. Mas o Espírito Santo já estava com eles. O fogo veio, a língua veio e eles foram cheios do Espírito Santo. E aí foram línguas repartidas. Imagina o estômago daquele povo incontrolado, mas controlado pelo fogo de Yahvé. E era uma festa, diga comigo, festa. Se eles que estavam ali dentro escutaram um vento impetuoso, quem estava na festa escutou o quê? Um bando de maluco. Que barulho é esse? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? E um começa a dizer para o outro, o que é isso? O que está acontecendo naquele lugar? Eles estão falando uma língua que move dentro de mim. Eu comecei a entender essa língua. Uau! Eles são os discípulos de Yeshua. Esses são os caras que vão fazer coisas maiores do que o próprio Yeshua fez na terra. Uau! Eu vou me render ao ruar de Deus. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um
os ouvia falar na sua própria. Sabe quando que 3 pontes vai ouvir o ruído de Yahvé neste lugar? Quando você começar a falar a língua. Quando estivermos reunidos nesse ambiente e o estrondo começar a acontecer, quando eu entender que eu faço parte de uma geração seletiva de 12, uma geração chamada de avivamento, uma geração que carrega Shekinah de Yahvé, ele vem e diz: uau! Eles entenderam? Descerei fogo. Aleluia. Porque o fogo, junto com o Espírito, os enche. Aí a pergunta que sempre me fazem, mas Juliana, eu vou para o culto, a gente tem cultos maravilhosos, aí depois a gente volta para casa e está todo mundo igual. Claro, está todo mundo igual, porque tem que ter a junção dos 3. Disposição para entender que você é um 12. O Espírito Santo como teu consolador e o fogo do Espírito. Uau, vocês vão entender. Glória. Quando nós contemplamos essa junção, nós vamos dizer: quando é o próximo dia que nós vamos reunir de novo? Eu anseio por este dia. Por quê? Porque você quer viver? Não, queridos. Porque quando eu junto eu e você, o fogo vem. Quando junta eu e você, acontece alguma coisa em mim e em você também. E aí eu começo a compreender que o fogo não se apaga. E ele nunca se apagará. Mas eu me apago quando eu não sou leve. É por isso que você sai daqui da mesa. Existe alguma condenação para isso? Não. Existe uma escolha. Eu não quero viver assim. Porque viver extraordinário. Uau! É dizer, sério? É isso que o Senhor tem para mim? Uau! Aí para todos vocês aí. É olhar e ver as pessoas dizer: como é que isso aconteceu? Sendo você. É porque eu entendi que eu sou discípulo de um Deus todo-poderoso. E aí, quando você entrar dentro dessa mente transformada, você vai deixar de fazer tanta besteira. Você vai utilizar tantas coisas como ferramentas para viver esse fogo do avivamento. Você vai parar de se justificar. Não, porque eu sou assim, eu sou assado. Não, queridos, eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Só que eu estou sendo forjado no meu caráter carnal para viver o melhor de Deus nessa terra. Aleluia. Então tem dia que eu não estou bem. Tem dia que eu estou cansado. Tem dia que eu estou desanimado. Mas isso não me paralisa, porque eu sei aonde fica Jerusalém. É por isso que nós somos uma igreja de célula. Para ficar ligado nos documentos e comigo não. Para se reunir. Porque eu entendo que aonde eu me reúno com aqueles que são 12 comigo, alguma coisa tem que acontecer. Se não estiver acontecendo, querido, comece a examinar-te a si mesmo. E depois coma do meu corpo. Eu vim nesse movimento, aonde os crentes se reuniam na esquina e tinha línguas estranhas sapateadas, e o povo dizia: não, os crentes lindo. E nós somos uma igreja na visão celular, aonde a gente entra nas casas e diz: uau, aqui é Jerusalém. E eu vou começar
escuro. E os jovens eles estavam orando. E Neemias disse assim: galera da DPO está lá no portão, quer falar com o líder. Você olha para um lado, quer jornal em casa dormindo. E você diz: acho que sou eu. E aí vai eu e mais 2 discípulos. Grandão, que eu não sou bobo. Mas eles tinham mais medo do que eu não sabia disso. E é melhor que não saiba, senão você não vai. Eu só tenho tamanho, gente. Assusta. E aí cheguei lá, abri o portão, corajosa, em Deus, comigo estava. E aí ele olhou para mim e falou assim: o que está acontecendo aí? Eu falei: um ensaio de juventude. Nós vamos fazer uma peça na ONU Cultural, chamada Jardim do Inimigo. Nós estamos aqui, mas a vizinha já veio aqui reclamar, mas não tem barulho. Ele falou: eu não estou escutando nada, eu só estou escutando vocês orando. Isso não incomoda ninguém. Fecha a porta que eu continuo escutando. Aleluia! Eu olhei para a cara dos meninos e comecei a rir e disse: eu não sei o que aconteceu, mas vamos voltar para lá. E no dia da peça estavam lá os policiais fazendo a segurança. Sabe quem é essa mulher hoje? Uma convertida de Deus. Ela chegou para mim e disse assim: não dá para vocês, não dá. O barulho que vocês fazem entra no meu tímpano e começa a dizer: volta, volta, volta. Hoje ela é diaconisa de uma igreja, sua filha. Ela é levita de dança de um altar. Inclusive o altar que a gente deixou lá. E a gente riu quando ela contou esse testemunho. E eu disse: valeu a pena. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque naquele tempo talvez não tivéssemos esse entendimento todo. Mas tínhamos o entendimento de que aonde estávamos reunidos, alguma coisa acontecia. Acontecia em nós, através de nós. Então estávamos todos ali loucos, impactados por um ruar no Espírito, porque estávamos fazendo a vontade dele e achando nós que ele estava ficando somente ali. Mas na verdade o sopro do vento impetuoso estava entrando sobre as casas. Chegou na casa dessa mulher a incomodar. Imagine se nós não estivéssemos ali em Jerusalém. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses que estão falando? Como é? Pois que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos. Nós, partos, medos e lamitas, e os que habitamos em Mesopotâmia, e a Judéia e Capadocia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos em nossas línguas falar das grandezas de Yahvé. E todos pasmavam, estavam perplexos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isso? E outros zombando diziam: estamos cheios de bebida, estão embriagados. Então Pedro pôs-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório para vocês, e escutai as minhas palavras. Pois estes homens não estão embriagados, não, como vós estão pensando, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto que está acontecendo aqui, vou lembrar vocês, é o que está escrito lá em Joel, lembra? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Os nossos jovens terão visões. E os velhos terão sonhos.
sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia de Yahvé. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus de Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o pelas mãos dos ímpios, a qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Você não morre mais. Você não entendeu? Pois não era possível que fosse retirado por ela. Porque nele, fala Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e além disso, a minha carne há de repousar em esperança. Diga comigo, a minha carne há de repousar em esperança. Porque o que faz você não ser você é a sua carne, querido. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, enxergar de alegria da tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje na sua sepultura. Davi não ressuscita. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes. Prevendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Ora, este Jesus, Yahvé, ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Yahvé, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, Yeshua, a quem vós crucificaste, Yahvé o fez Senhor e Cristo. Diga comigo, eu crucifiquei Jesus de Nazaré. Eu crucifiquei Jesus de Nazaré. E Yahvé veio. E com o seu fogo, o ressuscitou. E ressuscitando com ele. Então eu posso testemunhar. Champions. Você pode ficar de pé. Quero chamar o nosso pastor Jonai, a equipe de louvor, por favor. Seja bem-vindo a Pentecoste. Se você entendeu que você é um 12 de agosto de julho, se você entendeu que você já tem o Espírito Santo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você entendeu que você está reunido em Jerusalém, diga que seja hoje. Vocês sabem o que disseram? Vocês sabem o que disseram? Então, para tu, irmão, diz assim: se você não sabe o que diz, você vai experimentar, porque eu sei o que falei. A diferença é decidir sair daqui e fazer diferente de todos os cultos. Seja cheio, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Seja desejante de quarta-feira estar na célula, dizendo aonde vai ser esse lugar que vai ter o voar mais uma vez. Seja desejante de estar no chamado, agradecendo por aquilo que vai acontecer. Seja desejante de fazer a vontade. Aleluia. Isaías 6, no versículo 5,
após a morte de Urias. E especulam sobre a relação entre Urias e Isaías. Alguns dizem que era tio, outros que era primo, mas com certeza tinha um grau de parentesco. E Urias era para Isaías um reforço, um apoio. Você já teve um reforço, teve um apoio, um lugar para onde correr, quando a situação está ruim? Às vezes, quando a situação está ruim, você corre para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua mãe, para o seu pai, em busca de socorro. Mas e quando você não tem esse socorro? Se alguma vez você se deparou com uma situação que não há ninguém, somente Deus, Isaías estava nessa situação. E aí não tinha outro lugar para ele ir senão a face do Senhor. Às vezes o Senhor nos coloca em momentos, em situações que não tem outro lugar para você ir que não seja a face do Senhor. Sabe por quê? Porque você muitas vezes não crê no poder desse Senhor. Às vezes a gente estica a mão para o alto e diz, Ele é meu Senhor, mas na verdade não crê definitivamente. Para alguns Ele é Yahvé, aquele que existe em si mesmo. Para outros, Rafá, o Deus que sara. Para outros, Elohim, o Deus forte. Para outros, o Jireh, o Deus provedor. Para outros, Adonai, o Senhor e Mestre. E para outros, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas para nós, que conseguimos reconhecer o seu poder, Ele é simplesmente o Abba, o Paizinho, o último recurso, a última fonte, a última fronteira. Isaías estava nessa posição. E ele disse no versículo 5: então eu gritei, ai de mim, porque estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Talvez muitos de nós estejamos nessa condição, perdidos. Talvez muitos daqueles discípulos, como foi pregado aqui agora, estavam nesse lugar perdidos. Porque Jesus se foi, o ponto de apoio, aquele que tinha as respostas, aquele que conhecia a palavra, que tinha sabedoria, que fazia milagres, que não deixava faltar nada, que cuidou do seu discípulo até o final. Mas eles estavam reunidos porque eles estavam debaixo de uma palavra. Eles estavam debaixo de quê? De uma palavra. De uma palavra. Fiquem em Jerusalém. Até que. E aí você está hoje aqui celebrando Pentecoste. Reunidos. Até que hoje seja esse seu dia de mudança. Talvez você esteja perdido, talvez perdido nas suas finanças, perdido nas suas escolhas, perdido nos seus sentimentos, mergulhado em dor, angústia, depressão, tristeza. Mas eu quero que você entenda que você está reunido num lugar que pode ser o seu último recurso. Senhor. Porque por mais que olhemos para o lado, só Deus tem a última palavra na sua vida. Então você segue Pentecoste, celebrando um dia em que foi derramado sobre toda a carne conforme a promessa de Joel. E a promessa de Joel, como foi dito, eu não ia falar nada disso, mas nos últimos minutos o Senhor me trouxe, assim como está no texto que foi lido agora, nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas
frustrado. Geralmente é o pai que tem uma palavra de bênção. Geralmente é o pai que tem uma palavra de direção, uma palavra de encaminhamento para o seu filho, mas o mundo está tão às avessas que Deus precisa levantar crianças para profetizar na sua vida, porque você já não crê. Assim como Isaías, você está perdido, mergulhado em si mesmo. E aí, Deus levanta crianças que não têm medo de falar o que pensam e profetizam sobre a vida dos seus pais. Nós olhamos e diz o texto que fala que jovens têm visão. Um jovem visionário é algo difícil. Geralmente o jovem quer viver a vida. Um tempo atrás chamavam de vida louca. Só que Deus está preparando jovens que conseguem enxergar aquilo que muitos de nós já perdemos, atrofiamos a nossa visão espiritual. Deus tem levantado jovens cheios do Espírito que conseguem enxergar além do natural. E velhos teriam sonhos. Geralmente, na terceira idade, geralmente quando a pessoa chega à idade mais avançada, se torna velho, ele não sonha mais em nada, ele só quer descansar. Mas nós que poderíamos fazer alguma coisa, estamos tão parados, tão paralisados. É uma coisa que chega a ser horrível, dá pena de se ver, a prostração daquela população ativa que poderia fazer alguma coisa e não faz. Que Deus tem levantado velhos ou idosos que voltaram a sonhar, porque nós perdemos essa capacidade. O que é isso que eu estou tentando trazer para você? Esse poder é algo que não existe naturalmente em nenhuma dessas pessoas, mas pelo Espírito tudo é possível acontecer. E aí o que você vem buscar essa manhã? Apenas uma agenda? Ou você quer buscar uma transformação, uma mudança? Uma guinada na sua vida, na tua história, meu irmão, minha irmã, se não for pelo Espírito, você vai sair daqui como foi liberado pela palavra da mesma forma. Se você for buscar uma unção nessa manhã, Deus pode mudar a sua história. Deus pode mexer as suas bases. Porque nessa palavra que foi liberada em Ezequiel 37, diz o versículo 14: porém o meu Espírito em vocês. Eram ossos secos. Se você prestou atenção bem, Ezequiel foi colocado no meio do vale de ossos secos, mas o Espírito o transportou de um lado a outro. Deus inventou o drone desse dia. Foi de um lado a outro para que pudesse ver o tamanho numerosos eram esses ossos. Talvez alguns de nós tenhamos que catar os cacos para se reerguer. Ossos são caquinhos de pessoas que precisam ser restauradas. Debaixo do processo. Reunindo ossos, colocando cada osso no seu lugar. Você precisa remontar o quebra-cabeça da tua vida, porque ele está dilacerado. Isso você tem que fazer. Você tem que profetizar. E hoje é o dia. Reunir esses ossos, botar cada um no seu lugar, para que haja ligamentos, haja junção, haja unidade, para que se forme esse corpo. E aí vem Isaías, nessa palavra do versículo 14, e ele diz que Deus falou: porém o meu Espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei na sua própria terra. Deus quer te dar vitória na sua própria terra, no seu lugar, na tua casa. Você pode estar em casa, mas essa manhã você pode se juntar, se reunir, se agrupar na sua história, colocar cada coisa no seu devido lugar. Começa a ter postura
teu Espírito. E peça ao Senhor, derrama esse Espírito de mim, Senhor. Derrama, se é Pentecoste, se é celebrado isso, se é período de colheita, e se a colheita é perfeita, se os primeiros frutos são separados nesse tempo, nesse dia de Pentecoste, deixa eu ser a sua primícia. Mexe primeiro em mim, transforma primeiro em mim. Eu quero que a minha casa mude, mas eu preciso mudar primeiro. Então muda em mim, muda a minha vida, muda a minha história, reúne os meus cacos, junta cada osso no seu lugar, me coloca na posição que eu preciso estar, para que eu possa chegar cheio do meu Espírito. E a minha oração é que o Efatá venha e que seu Espírito entenda aquilo que os seus ouvidos não estão ouvindo mais. Porque não só o teu corpo está atrofiado, mas os seus sentidos também. Mas o teu Espírito ainda está vivo aqui. Porque te trouxe aqui. Você não veio pela tua vontade, mas você veio pela vontade do Espírito. E a minha oração é que esse Espírito de Deus, nesse dia de Pentecostes, entre em comunhão com o seu Espírito e comece a fazer algo na tua vida que você não tem mais coragem de fazer. Comece a fazer algo no seu corpo que você já não tem força para fazer. Comece a mover você de uma forma que você não tem mais coragem para andar. Mas que ele se mova em você e comece a injetar força, a injetar garra, a injetar ânimo, para que você viva esse sobrenatural. Eu quero fazer você igreja profunda. Que às vezes minha esposa fala, mas você é a primeira pessoa que eu vejo, primeiro crente que eu vejo que brinca de não ser crente. Fala, eu preciso me converter. Você é mais crente que muita gente. Eu estava aqui ouvindo essa palavra hoje, que veio de confronto a muitas coisas. Aí o Senhor me lembrou. Não sei se você. Eu não sei a leitura, eu vou dizer até agora. Que vai fazer parte. Nas quartas-feiras, nosso culto não tem dado muito volume, não tem sido expressivo. Então, a partir dessa próxima quarta-feira, agora dia 31, nós vamos mudar de culto para célula. Então, nós vamos começar a trabalhar a célula de multiplicação na casa do Lucas, em frente da Joelma. Nós vamos começar essa célula de multiplicação e Deus tem nos movido e disse ao meu coração que será algo tremendo. E aí eu e a pastora conversamos, ela perguntou, mas vai ser junto? Eu falei, vai ser mista, homem e mulher. Porque ela falou, vai ser multiplicação. Eu falei, vai ser multiplicação. Aí ela falou, mas os discipulados, eu falei, não, discipulado, nós também vamos começar, porque nós vamos transicionar, consolidar para discipular. Então não há pilar discipular, se não houver discipulado, mas os discipulados serão separados, porque será uma palavra diferenciada para cada grupo de discípulos, para que esses discípulos possam vir e ser levantados a 12. E a outra ela começou confirmando algumas coisas através da ministração dos 12, é o ponto mais alto da função. O próprio apóstolo disse isso quando eu comecei a debater sobre os cargos na igreja, porque tem diáconos, tem obreiros, tem eu sou uma igreja do seu celular. Maior nível de qualquer pessoa no seu celular são 12. Porque sendo 12 significa ser igual ou maior. Porque 12 é inferior ao seu nível. Todo 12 ele recebe de Deus unção para ser igual ou maior. Essa é a função do líder. Envolver o sobrenatural para que essas pessoas sejam iguais ou maiores. E aí eu comecei a questionar o Senhor, mas como vamos fazer o discipulado? Como vamos evoluir essas pessoas? Porque há um tempo atrás, acho que mais de um ano atrás, eu comecei a entender sobre o local ideal para o discipulado. É uma coisa que você precisa
receber as pessoas. Aí eu lembro que eu cogitei na época fechar lá no condomínio um salão para que a gente pudesse, todos os 15 dias, se reunir no salão de festas para poder fazer o circulado num ambiente maior, já que nosso espaço é pequeno. E aí na semana seguinte, está pegando? Não, isso é pegando no espírito.